Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Moisés, de matemática. Eu vou fazer esse videozinho para auxiliar um pouco no entendimento aí de progressão aritmética, que é o assunto que a gente vai estar trabalhando a partir de agora, tá bom? Então vamos começar com uma definição. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica que cada termo a partir do segundo é igual à soma do anterior com uma constante. Essa constante a gente vai chamar ela de razão, razão da progressão aritmética ou razão da PA, e ela vai ser indicada pela letra R, ok? Logo abaixo aqui no material que vocês têm aí, vai estar ali a razão já indicada por R. Nesse primeiro exemplo, a gente vai ter uma sequência numérica que inicia no 2, próximo é o 5, 8 e assim por diante. Essa é uma sequência que ela é chamada de progressão aritmética, essa sequência numérica. Por quê? Porque ela tem uma constante de aumento, no caso dela, que é crescente, uma constante de aumento. Se a gente notar, ela aumenta 2 mais 3, 5, 5 mais 3, 8 e assim por diante. Já vamos aproveitar e ver como que a gente faz para obter a razão de uma progressão aritmética e como que a gente faz para verificar se ela é ou não é uma progressão. Eu peguei esse exemplozinho e fiz ali no caderno como que chegou-se na razão. Então eu posso fazer o segundo termo menos o primeiro, que é o 5 menos 2, que é 3, ou 8 menos 5, ou 11 menos 8, ou 14 menos 8, sempre tendo que o resultado ser constante. Se isso acontece, é uma progressão. Se isso não acontecer, não é uma progressão. Essa segunda sequência que eu coloquei aqui no meu caderno, que não tem ali no material, mas que é bem conhecida de vocês, que inicia no 2, com mais 2, 4, com mais 2, 6, ela é a sequência dos números pares a partir do 2. Então, quem é o primeiro termo? O 2, o segundo 4, e vocês vão conseguindo presumir quais são os próximos. Tem o 12 lá, após o 12, vocês conseguem presumir que é o 14. Isso é uma progressão aritmética? Sim. Qual é a razão dela? 2. Ela tem um aumento de 2 em 2, ou de 2 em 2 unidades. Então, essa segunda sequência ali é uma progressão aritmética de razão R2. Okay? Abaixo, vocês já estão vendo essa outra sequência, que é 2, 3, 5, 7, 11. O que a gente já percebe nessa sequência? Que do 2 para o 3 aumentou uma unidade, do 3 para o 5, 2, do 5 para o 7, 4. E não há uma constante, logo, ela não é uma progressão aritmética. Apesar de ser uma sequência numérica, de ter o próximo termo a partir do 11, previsível, né? Essa é a sequência dos números primos. E lembrando que números primos é todo número divisível somente por 1 e por ele mesmo. Então, depois do 11 seria quem? Depois do 11 seria o 13. Mas vocês percebem que essa diferença entre um termo e o seu anterior, a partir do segundo, não é constante. Logo, isso não é uma progressão aritmética. Em relação à classificação da progressão aritmética, a gente pode ter essa classificação quanto ao comportamento, né? Que ela pode ser finita ou infinita. Quando tiver infinitos termos, infinita. Vai estar com uma reticências no final ali, como aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês. E se ela tiver uma quantidade limitada de termos, como essa que vocês estão vendo ali, que está abaixo do crescente, ela não tem reticências no final. Então ela é finita, tranquilo em relação a isso, né? Além desta classificação ali quanto ao comportamento, a gente também pode classificar a progressão aritmética como crescente, decrescente ou constante. Para verificar se ela é crescente, decrescente ou constante, a gente observa a razão. Se a razão for maior que zero, crescente. Se a razão for igual a zero, constante, como essa que vocês estão vendo ali. E se ela for menor que zero, ela vai ser decrescente, ou seja, o segundo vai ser um termo menor que o primeiro, o terceiro menor que o segundo e assim sucessivamente. O termo geral da PA.
essa formulazinha que vocês vão ver ali embaixo, que fala que a n igual a 1 mais n menos 1 vezes r, é o termo geral da PA. É o que a gente usa para encontrar o 20º termo, o 30º termo de uma PA, ou coisas do tipo, ok? Já vamos aprender a usar ali. O n é o número do termo, ou a posição que o termo ocupa. O R é a razão, que nós já havíamos falado, e o A1 é o primeiro termo. Eu creio que deve ter passado batido ali, que eu não falei para vocês. E como que a gente vai usar, qual é a linguagem formal que se usa para representar o primeiro, o segundo, o terceiro termo de uma progressão. Então, para representar o primeiro termo, eu coloquei aqui para vocês, a gente vai ter o A1. Primeiro termo, esse 1zinho está indicando a posição do termo. O A2, segundo termo, e assim sucessivamente. Aqui no final, vocês conseguem ver que vai ter AN-1, AN. Esse AN indica um termo qualquer. Pode ser o A20, o A30, qualquer termo, dependendo da necessidade. Se lá no lugar do N estiver um 20, o anterior, que é o A na N-1, seria A na 20 menos 1, ou seja, A 19. Então, esse N-1 indica que é uma unidade a menos que o termo ali indicado. Ok?